Irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, ontem o Espírito Santo ministrava no meu coração a palavra Astarote. E até então eu não sabia o significado dessa palavra, do que se tratava. E eu fui pesquisar. E se tratava de uma imagem levantada, uma estátua feita por mão humana. Essa estátua, irmãos, ela é uma estátua feminina. O povo antigamente rendia culto a essa imagem. E ela era conhecida, irmão, pelas pessoas como a deusa da fertilidade, da sexualidade, da guerra. Como o povo considerava ela, irmãos, deusa da fertilidade, da sexualidade, os cultos a essa imagem era com rituais sexuais por homens e mulheres. Ou seja, era uma perversidade tremenda. Eles instalavam no mato, irmãos, um poste sagrado consagrado a Astarote. Aqui, irmãos, em 1 Samuel 7, capítulo 4, vai dizer: se vocês querem voltar-se para o Eterno de todo o coração, livrem-se, então, dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Eterno e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Então aqui, irmãos, fala que Samuel ordenou o povo a derrubar os postes sagrados, as imagens de Astarote, porque ali o povo estava em idolatria. O povo de Israel sempre se inclinava à idolatria. Então ali Samuel ordena o povo. Se eles quisessem se voltar para o Criador, eles tinham que abrir mão dessas imagens. E Israel, irmãos, sempre se fez rebelde. Ali os profetas Samuel, Moisés sempre alinhavam o povo, mostrava o caminho certo para o povo seguir. Só que o coração dos israelitas sempre se desviava da verdade. Eles sempre adoravam, levantavam deuses feitas por mãos humanas e servia ali aquela estátua de barro. Eles transgrediam o segundo mandamento. Olha o que diz aqui em Deuteronômio 5, no versículo capítulo 8, vai dizer: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem em qualquer coisa no céu, na terra, nas águas ou debaixo das águas. Ou seja, que o Criador nos ordena, irmãos, um mandamento escrito pelo dedo dele. Não farás para ti imagens, nem adorará essas imagens no céu, na terra. Não adorará barro, imagens de barro. Ou seja, o Criador condena essa prática da idolatria. Capítulo 12, versículo 16 também vai dizer: não erga nenhum poste sagrado além do altar que construírem em honra ao Eterno, ou seu Elohim. O Criador estava ordenando a Samuel para não erguer nenhum poste sagrado a nenhum outros deuses, a nenhuma outra imagem, a não ser o que eles já tinham construído, levantado para o Criador. E no 22, olha o que está escrito, irmãos: não levantem nenhuma coluna sagrada, pois isso é detestável para o Eterno, o seu Criador. Ou seja, isso é detestável aos olhos do Criador. Por quê, irmãos? Porque a idolatria, ela ofende o nosso Criador. Ela ofende a Ele. Você está trocando Ele, o Criador, o poderoso, que te criou os céus, a terra e tudo que existe na terra, por uma mera estátua de barro, que não fala, que não ouve, que não entende o que você está falando. E outro exemplo bíblico também, irmãos, da idolatria foi Salomão, quando ele caiu em adultério. Ali ele também participou de alguns cultos a Astarote. Outro exemplo também foi Acabe, que tinha cerca de 400 profetas devotos a Astarote. Outro exemplo também, irmãos, da idolatria foi Manassés, filho do rei Acabe. Ele também prestou culto a essa deusa pagã. Olha o que diz aqui em 2 Reis 21, no versículo 6. Vai dizer assim: chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou a feitiçaria e a adivinhação, e recorreu a médiuns, a quem consultava os espíritos. Fez o que o Altíssimo reprova, provocando a ira. E Manassés, filho do rei Acabe, levantou postes sagrados. Ele chegou a sacrificar o próprio filho a essa deusa pagã. Irmãos, a idolatria, ela destrói a vida do ser humano. Ela é uma maldição na vida do ser humano. Isso acaba com o ser humano, acaba com a felicidade, acaba com a família. É uma praga. A idolatria é uma praga. E o fruto dessa idolatria, irmãos, trouxe sérios problemas para Israel. Trouxe várias vezes a destruição.
à morte. Foram derrotados, arrasados pelos inimigos. Por quê? Porque a ira sobreveio sobre eles. Só que mesmo assim, o Criador, ele não desistia desse povo. E hoje em dia, irmãos, muitos sem querer, sem saber, comete essa idolatria. Adora a essa imagem, a essa deusa Astarote, sem saber que está adorando. E como? Através da imoralidade sexual, através da lascívia, através da fornicação, do adultério. E por quê? Porque ela, irmãos, essa divindade, ela é especificamente para essa área da sexualidade. Ali para prestar culto a essa deusa, o povo ali praticava um ato sexual. Essa deusa Astarote, melhor falar demônio, né, irmãos? Uma entidade e não deusa. Ela atua nessa área da sexualidade, da imoralidade sexual. E muitos praticam isso sem saber. A fornicação, o adultério, a lascívia, a sexualidade, sem saber que isso está alimentando a ela. Por quê, irmãos? Porque Satanás, ele atua no meio da idolatria. Ele atua ali no meio da adoração a imagens. Então, quando você pensa que você está adorando a imagem, você está, na verdade, adorando a Satanás. Então, quando você pratica isso, você está alimentando a Satanás. Você está agradando a Satanás. Quando você recorre a um médium, um espiritismo, um centro de macumba, você está adorando a Satanás, irmãos. Ele que atua ali nessa área. Não é o Criador. Não é o Espírito Santo. E sim o espírito imundo. Uma entidade maligna que está ali possuindo a pessoa. A Bíblia fala, irmãos, que o fruto do Espírito Santo, que vem do próprio Criador, ele é amor, benignidade, mansidão, domínio próprio, felicidade. Só que já o fruto da carne, que é do maligno, é imoralidade sexual, embriaguez, briga, lascívia, violência. E assim vai, irmãos. Toda perversidade. Esse é o fruto da carne. Esse é o fruto que Satanás quer. Essa é a área que Satanás atua nas pessoas, que dão brecha, que dão legalidade para ele atuar. E essa deusa, Astarote, ela tem diversos nomes. É Astarote, Aserá e entre outros. Então, essa eram as imagens de escultura feitas de barro pela mão do homem, a qual as pessoas prestavam culto. E aonde levou muito o povo de Israel a cair, a pecar. Salomão, rei Acabe, Manassés, filho do rei Acabe, e entre outros, irmãos. Em Gálatas 5:19, irmãos, vai dizer: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino do Altíssimo. Nós vemos Paulo falando. Aqueles que praticam essas obras da carne não herdará o reino dos céus. Então, irmãos, que nós venhamos a nos voltar para a presença do Eterno, a fazer o que é reto aos olhos dele, nos abster, nos livrar de toda a imoralidade. E sabemos que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. O nosso corpo, ele é sagrado. Você é sagrada. Você é feito à imagem e semelhança do Altíssimo. Então nós temos que nos blindar, o nosso corpo, o nosso espírito, para que a presença do Espírito Santo possa habitar dentro de nós, e não o espírito maligno, e não uma entidade maligna. Porque quando nós somos alimentados e guiados pelo Espírito, nós somos tomados pelo Espírito Santo, que é o Espírito do Eterno, então nós somos guiados por ele. E assim nós agradamos ao Criador. Mas quando nós não somos guiados na verdade, então nós somos guiados por espíritos malignos. Então nós somos guiados pela carne. Nós cometemos toda obra de imoralidade. Tudo isso causa a ira do Eterno e afasta a presença dele de nós. Então que nós venhamos a nos voltar, andar no caminho reto de justiça e retidão na presença dele. Amém?